O véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Declare só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava, o véu que separava já não separa mais. A luz apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Declare só para te adorar, só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer muito por estarmos aqui na tua casa, estarmos com os irmãos próximos uns dos outros, podendo louvar o teu nome juntos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me use, que o teu Espírito possa falar através de mim, abra os corações, as mentes, que toda preocupação possa ficar lá fora, que nós possamos, nesses poucos minutos que nós temos aqui, nesse tempo pequeno que nós temos aqui para louvar o teu nome, agora também meditar na tua palavra, que nós possamos estar tranquilos, sentindo a presença do Senhor, porque a tua palavra nos garante que o Senhor está. Muito obrigada, Senhor. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar sobre perguntas, e aí as perguntas, elas fazem parte da vida e há vários tipos de perguntas, né? Então, vamos ver os tipos de perguntas. Antes disso, há muitas coisas que nós não sabemos e provavelmente também há muitas que nós sabemos e provavelmente muito mais que nós não sabemos. Todos os dias nós estamos aprendendo alguma coisa nova, ainda que aquela coisa nova seja velha, mas não se falava mais, como receitas da vovó, que agora está na moda. Quando a bisavó usava, agora aí não se falou mais nisso, 50 anos, 70, 80, agora é novidade. Então, sempre nós temos perguntas e respostas. E aí, por isso, a gente vive sempre perguntando alguma coisa e também estamos sempre recebendo perguntas das pessoas. E perguntas, elas fazem parte da nossa vida. E aí a gente vai ver primeiro, antes de começarmos propriamente no nosso texto, se você quiser já ir abrindo, você vai assim no meio da Bíblia e vai para frente, Jonas. Agora, voltando aqui, por curiosidade, é uma pergunta que nós fazemos, mas elas é uma pergunta que não é muito essencial. Por exemplo, qual é a sua música? Qual a cor que você prefere?
uma pergunta, mas só por curiosidade, pode ser feito ou não. Outro tipo de pergunta há perguntas que são circunstanciais. As circunstanciais, elas são feitas quase que por obrigação. É assim, todo mundo faz essa pergunta aqui. Você vai, está passando pelo outro, oi, tudo bem? Tudo bem. Aí, você pergunta porque isso você encontrou com a outra pessoa que você conhece, perguntou, mas você nem espera ouvir nada. Mas a pessoa está tão mal que ela precisou falar. Olha, está tudo bem? Ela, tá, não está. Mas você, não, você está falando, não, hoje eu estou com um problema assim, e a pessoa nem está aí. Você está falando sozinha, a pessoa não está nem parando para te ouvir. Geralmente é assim. É uma pergunta que as pessoas não querem saber. Ou há perguntas que são úteis. Por exemplo, onde fica a sua igreja? Ou que horas são? Eu estou atrasada, então eu preciso perguntar que horas são. Pergunta útil. E muitas outras, obviamente. E, por último aqui, há outros tipos, mas eu separei essas. Perguntas... tem a incômoda. Deixa eu ver. Pergunta incômoda. Pergunta incômoda, já botei a outra. A pergunta incômoda é aquela que você preferia não fazer. Por exemplo, você fala assim, fulana, liguei para a sua casa e eu tenho certeza que você disse que não estava, mas você estava. Porque a minha filha chegou aqui e falou assim, mamãe, você estava querendo falar com fulana? Ela acabou de chegar e aí já tinha uns 10 minutos, eu sabia que você estava em casa e você mandou dizer que não estava. E a pessoa era crente. Perguntas também agora que importam, perguntas importantes são as perguntas decisivas, que são perguntas que estão no texto que nós vamos começar agora a meditar, que é o livro de Jonas, capítulo 1. Vamos lá. Primeiro também, antes dele, o tema da mensagem, perguntas para Jonas. Então, todo mundo já está com Jonas capítulo 1 aberto? Então, vamos lá. Vamos ler. Se você está com a linguagem de hoje, você pode acompanhar. Se você está com outra linguagem, você ouve. Certo dia, todo mundo conhece, mas vamos lá. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de ser partido ao meio, ou de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus, e perguntando, pedindo cada um ao seu Deus, e para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga ao mar, ou no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio encontrou ali e disse, porque todo mundo subindo e descendo, Aí encontra Jonas. O capitão encontrou Jonas ali e disse assim, como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros, vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então, lhe perguntaram, agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? Olha quantas perguntas. De que país você é e qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, do Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram,
Veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então, oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso. E o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar. E logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Todos nós conhecemos essa história. E vamos ver o que nós podemos aprender para as nossas vidas em relação a essa situação de Jonas. Então, é o seguinte: Jonas, ele recebe uma missão especial de Deus. Ele teria que confrontar o maior inimigo de Israel, que era a Síria, que a capital era Nínive. Era o maior inimigo. E Deus vai e manda, dá uma oportunidade única para Jonas. Jonas, você vai lá pregar e essas pessoas vão se converter. Se elas se converterem, se elas acreditarem que eu sou Deus, o Senhor, tudo, o único Deus verdadeiro, muito bom. Se não, infelizmente, você vai fazer isso. Aí, Jonas, ele tinha 2 oportunidades: de pregar para as pessoas e ser o primeiro profeta, porque ele era profeta internacional. Ele ia sair de Jerusalém e ia para a Síria, para Nínive, que era a cidade mais importante, que era a capital, que era a cidade muito rica, muito cheia de também deuses, de idolatria. Então, ele perdeu essa oportunidade, porque ele pensou que ele pudesse fugir de Deus. Será que é só para a gente pensar, de acordo com o texto, será que a gente pensa que pode fugir de Deus? Que pode se esconder em algum porão? É uma pergunta que a gente tem que ficar atento. E aí, Jonas, ele seria então esse profeta que ele não foi até aqui, mas aí eu tenho 3 considerações, ou seja, 3 perguntas depois desse mais. A primeira pergunta: mas ele foi insensível ao plano de Deus? A resposta é sim. Ele não estava nem aí para Deus. Quando a gente está nervosa, está tensa, preocupada, a gente dorme um sono profundo, só se tomasse um calmante. Ele não tomou, a Bíblia não diz. Ou então, tomasse muita bebida também. A Bíblia não diz que ele estava bêbado. Ele talvez tivesse, quisesse morrer, sei lá, tivesse desgostoso, caiu em si. Nossa, eu fiz isso, eu não poderia ter feito, e fiz. Então, Jonas, ele entra num navio em direção contrária. Nínive era para a direita, vamos dizer, ou para a esquerda, e a Espanha era para a direita e Nínive era para a esquerda. Ele resolve ir para o lugar contrário que ele teria que ir. A viagem correu bem? Não correu como ele pensava. Ele achou que ele fosse pegar aquele barco, essa Bíblia aqui diz navio, mas na época, na verdade, era um barco, um grande barco, e ele achou que ia se dar bem, mas deu toda essa confusão, não deu certo. Então, aí levanta uma terrível tempestade. Essa época dessa tempestade aqui não era a época de tempestade. Se tem algum pescador aqui, sabe bem
Outro dia tinha uma pessoa que o marido é pescador e falou assim, vai chover. Eu falei, acho que não, vai. Tem um cheiro assim de maresia, não sei o quê, não sei como é que é não, mas meu marido é pescador e vai chover. E choveu. Demorou, mas choveu. Então, essas pessoas, esses marinheiros, eles estavam acostumados e eles só andariam nessa embarcação grande para ir para longe se tivesse certeza que não ia ter esse tipo de temporal, vamos dizer assim, que não ia ter nenhum tipo de problema. A tempestade, então, só piorava. Os marinheiros sabiam que a época não era de tempestade, então eles começaram a pensar, cada um tinha um Deus lá também, ficaram pensando, isso não é da terra, isso não vem daqui, isso daí deve ser alguma intervenção sobrenatural. Por isso, cada um começou a rogar aos seus deuses. Então, imagina, cada um lá, não sei quantos tinham, mas cada um pedindo para o seu Deus, não pode não, para, por que está vendo? Para, o que está vendo? E aí Jonas, ele dormia, um sono, ainda diz que era profundo. Aonde? No porão. Como ele podia dormir? Talvez ele quisesse se esquecer da culpa que estava fugindo de Deus. Ele estava se sentindo tão culpado que pode ser uma possibilidade. Os homens estavam jogando a carga no mar para aliviar, inclusive o capitão, né? Todo mundo, vamos jogar, tá? Para melhorar, vamos jogar o que é pesado no mar. E aí, desce escada para ir no porão, sobe escada, até que vira um homem dormindo. Foi tirando a carga, ele estava atrás da carga, escondidinho ali, dormindo, roncando talvez, estava no sono profundo. Então, foi achado, foi descoberto. Foi descoberto Jonas. E eles acordaram Jonas e começaram também a fazer várias perguntas. Vejam aí no verso 6 as perguntas que eles fizeram. Eu coloquei aqui para quem por acaso não tem. É o segundo. O que essas perguntas dizem a nosso respeito? Olha bem. O capitão do navio encontrou ali e disse, como é que você está aí dormindo? Levante-se, peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Então, mais perguntas aí. Muitas pessoas, ele estava num sono profundo. Eu quero dizer que muitas pessoas hoje, para comparar essa vida de Jonas com a nossa, também sofrem do sono de Jonas. Não é esse sono de dormir profundamente, literalmente dormir. Mas sabe que tipo de sono? Muitas pessoas, por exemplo, elas sofrem do tipo de sono no trabalho. Elas trabalham tanto, a pessoa está tão envolvida com o trabalho, que não fala em outra coisa. Ela é obcecada pelo trabalho. Se ela tem uma filhinha, a filhinha está, mamãe, não está falando assim, me dá atenção, mas a filha faz um monte de coisa para ela despertar, para dizer, estou aqui, mamãe, eu estou aqui, mamãe. Mas a mamãe não pode, mamãe está trabalhando. Ela está no escritório agora nessa pandemia e está trancada lá com a cachorrinha dela, porque a cachorrinha não faz nada, só fica perto dela, mas o filhinho dela está lá embaixo da casa com o pai que também está em casa, ou com os avós, correndo para cá, entrando dentro do armário da cozinha, tirando as panelas. Ele está fritando, o garotinho tem 2 anos, ele está pegando a frigideira, pegando uma borrachinha que faz tipo um hambúrguer. Aí ele vê o adulto fazendo, é porque mandaram esse vídeo para mim e eu achei muito interessante. Aí ele pega a frigideira, pega uma vasilhinha de água pequena, aí joga assim como se fosse o óleo. Daqui a pouco, na frigideira, aí ele pega o hambúrguer, pega aquela colher, bota ali. Aí ele acha que está com pouco óleo, vai lá, joga mais a coisa vazia. Então, depois ele pega, a gente está vendo no vídeo, né? Aí ele vai e oferece. Depois também ele resolveu pegar uma coisa de café, uma coisa que já estava, uma vasilha de fazer café que já estava velha, e aí ele também fazia café e bota na xicrinha. Tadinho, é o que ele vê ali. Mas cadê a mãe? A mãe está num sono profundo do trabalho.
Ah, mas ela tem que trabalhar, cara, ela tem que sustentar, ela tem que ajudar. Claro que sim. Mas será que não, a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Será que não ensinar? Será que as mães também que recebem, que têm filhos pequenos aqui na igreja, recebem, que a Rosemary manda toda semana para eles assistirem o vídeo que vai falar do Senhor, vai falar da palavra de Deus, da maneira que eles entendam, na forma que eles compreendem, e aí a tia fica espantada. Um aluno. A classe aqui era cheia de criança quando era presencial. Muita criança. A tia está fazendo a parte dela. Mas nós, pais e mães, vocês não podem esquecer. Os nossos filhos são herança do Senhor. Se nós não investirmos, é meia hora, um dia por semana. Se a gente não investir na vida dessas crianças, com esse mundo cheio de pecados, com esse mundo que quer tragar os nossos filhos, as nossas crianças, destruí-los, vocês depois vão se arrepender muito. Então, fique aí esse alerta aqui, tá? Outras pessoas, elas sofrem do sono do entretenimento. E esse sono é pior. Ela fica o dia inteiro jogando videogame. Ou ela fica, estou em casa agora, vou jogar videogame, aí deixa eu ver, vou ver se tem alguma coisa aqui para fazer do trabalho. Tá só no som, não tem imagem. Vou lá. Agora eu vou ver um filme. Acabei o trabalho, agora eu vou ver um filme. E esse, vou ver outro, vou ver outro, vou ver outro, vou ver outro. Então, ou então ela está jogando de uma forma a dinheiro. Isso aconteceu num país aí que os pais estavam jogando, eram tão viciados em jogar que a criança começou a chorar de sede, de fome. Mas eles estavam jogando tão distraídos da noite e dia, eles também não comiam, não bebiam. Só que a criança ficou tão fraquinha que morreu. E eles estavam jogando. Então, precisamos, cada um tem um tipo de sono, de sono profundo, né? Os marinheiros aqui agora, quando Jonas acorda, se dá conta de que ele é o problema. E aí os marinheiros começam a fazer várias perguntas. 8. Vamos lá para o verso 8. Olha quantas perguntas. Então, lhe perguntaram, agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? Qual é o seu povo? Aí olha o que ele responde, ele era um profeta, ele diz, eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Simplesmente isso, ele nem declara que ele é profeta. Você já entendeu, como servo do Senhor, que tudo que você faz está ligado a Ele? Tudo. E a terceira e última pergunta, tem o 10. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram, veja só o que você fez. Terceira e última pergunta. Temos permitido que o Senhor trabalhe em nós? Eu gostaria que vocês pensassem, cada um pensasse, eu tenho permitido que Deus, o Deus soberano, Senhor dos exércitos, Deus todo-poderoso, que fez tudo que existe, que está no comando, que sabe de todas as coisas, que me conhece pelo nome, e tudo mais que você puder pensar que Deus já faz por você. Será que você tem permitido? Recebemos do Senhor dons, talentos, capacidades, oportunidade para usá-las para o reino, para a obra de Deus. E o que nós temos feito com tudo isso que Ele dá para a gente? De onde viemos e onde estamos hoje? Eu me lembro bem, acredito que os que se converteram, tem gente que nasce em lar cristão,
Mas aqueles que se converteram depois devem lembrar muito bem do momento que o Senhor, que se converteu, o momento que o Senhor chamou e que a gente disse, estou aqui, Senhor. Então, a gente lembra muito bem de onde a gente veio e aonde a gente está em relação ao que nós éramos. Qual é o seu povo? Perguntaram para Jonas. E aí, gente, o que aconteceu é que nós temos a necessidade de pertencer a alguém ou pertencer a alguma coisa. Todos nós temos essa necessidade. Sabe como é que é o nome disso? É pertencimento. Existe isso, pertencimento ou sentimento de pertencer. Nós nascemos com esse sentimento de pertencer a alguma coisa, fazer parte de alguma coisa. Aí eu procurei no dicionário, né, bem sobre esse pertencimento. Então, sentimento de pertencimento é a crença subjetiva numa origem comum que une distintos indivíduos. A sensação de pertencimento significa que precisamos nos sentir como pertencentes a tal lugar e, ao mesmo tempo, sentir que esse lugar também pertence a nós e que tudo, e mais do que tudo, que vale a pena interferir na rotina e nos rumos desse tal lugar. Então, esse é o que significa sentimento de pertencimento. Nós temos isso, é subjetivo. Se a gente vai num lugar que não tem nada a ver, a gente fica querendo ir embora, eu não pertenço a isso. E aí, eu tenho alguns... eu tinha até aqui o pertencimento. Bem, só que nós somos o quê? Nós somos o povo escolhido, o povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nós fomos comprados pelo sangue, somos a igreja de Cristo, a noiva dele. Somos tudo isso. Bem, algumas pessoas têm a sua identidade ou o seu sentimento de pertencimento no time de futebol. Aí, essa pessoa, aquilo, time de futebol, é a coisa mais importante para ela. Todos conhecem pelo nome do seu time. Ele nem tem nome, ninguém sabe o nome daquela pessoa, mas sabe o nome do time dele. Eu falo, aqui na região tem um homem que fica com uma bandeira, acho que do Fluminense, para baixo, para cima, eu acho que é essa do Fluminense, né? Todo mundo sabe o nome dele? Não, mas sabe que ela é o homem do Fluminense. Aqui nós temos uma pessoa que a gente pode saber que isso é verdade. Ele é conhecido pelo time que ele pertence. E aí, quando ele começa a conversar, esse homem não, esquece que eu nunca conversei com esse homem. Qualquer pessoa que tem esse problema, quando ele começa a conversar, ele deixa claro que é do time tal. E sabe quando é que ele se sente bem? Quando ele vai para o estádio, quando ele vai assistir o jogo. Eu conheço, pelo menos, uma pessoa que não falta, ele falta à igreja, ele falta à reunião de família, ele falta até o enterro de alguém, se o time dele jogar na hora do enterro de alguém muito próximo, ele falta porque ele tem que estar no jogo. Então, realmente, existe isso. A sensação de sentimento, o sentimento de pertencer. Outros têm a sua identidade num partido político. Outros, associação de moradores, ou numa gangue de rua. Olha como que essa sensação, ter a necessidade de fazer parte disso, o que faz com uma pessoa que é de uma gangue de rua? Como é que eles convencem o jovem? Eles oferecem ao jovem a noção de que, fazendo parte da gangue, ele passa a pertencer ao grupo. Geralmente, quem vai para isso é geralmente jovens de família desestruturadas, principalmente. Pode ser sem dinheiro, com dinheiro, mas uma família muito desestruturada. Então, esse jovem
precisa, ele em casa não sente que ele pertence a nada daquilo, o que eu estou fazendo aqui? Então, ali ele foi acolhido. E aí, as pessoas lá falam assim, aqui você é um dos nossos. Arranja um nome para pertencer aqui, um nome que te identifique. Faz uma tatuagem, agora você é um dos nossos mesmo. Aí o cara fica, opa, aqui é meu lugar. E a mãe, o pai ou alguém que poderia ter impedido que isso acontecesse, perde aquela pessoa porque ele não se sentiu assim na casa dele. Todos sentem falta disso. Precisamos pertencer a algum lugar. Agora, uma pergunta é, e nós? O que nos define? E você e eu? O que nos define? Como podemos ser identificados? É dessa forma que nós somos identificados. Povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, igreja de Cristo, noiva de Cristo. Assim nós somos identificados. Você conhece aquele crente chamado agente secreto? Vou explicar como é que é. Ele está num lugar, né? E aí, agente secreto, alguém está ali falando, mas você não é crente? Shhh. Ninguém sabe que eu sou crente aqui, na faculdade aqui. Ninguém sabe. Está quieto. Ou então, no trabalho, chegou no trabalho, aí acha que o chefe é de outro lado, ou não conhece ninguém crente ali. Shhh. Agente secreto. Ninguém sabe que eu sou crente aqui. Fala não. Puxa vida, cara, você veio trabalhar logo aqui, nesse mesmo lugar que eu estou trabalhando, fica na tua. Então, lendo esse texto, nós vemos que Jonas nem sequer teve a coragem de dizer que ele era profeta. Jonas ouvia a voz de Deus. Como é que ele podia fugir? Você também ouve a voz de Deus. Quando você lê a palavra, medita na palavra, lê como um livro qualquer, não, mas quando você lê, medita, Deus fala. Quando você ora e fala com Deus, Deus fala. Você pode não ouvir audivelmente, mas dentro do seu espírito você escuta Deus falando. Você sente paz no coração quando é para fazer, o seu coração fica em paz. Só o coração é enganoso, mas é uma paz muito mais do que só no coração. É uma certeza que você está fazendo aquilo, que é Deus que está concordando, permitindo. Então, Jonas fez isso. Agora, Jonas, nesse texto que nós lemos, tem uma pergunta para Jonas, que nós devemos ver agora. Essa eu falei que eram só 3 perguntas para nós, mas agora fizeram uma pergunta para Jonas. No verso 11, parte B, diz assim, que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Imagina os marinheiros, eles não ficaram animados, não. Eram marinheiros bons, pessoas boas. Porque Jonas sabia, falou, me joga no mar. Me joga no mar que imediatamente vai ficar calmo. Mas eles, não, vamos fazer o seguinte, vamos remar mais rápido, vamos colocar mais força. E nada, a tempestade piorava, até que eles chegaram e falaram, não tem jeito. Temos que jogar esse cara no mar, senão vai morrer todo mundo, que morra só ele, que fez o que fez. Ele é merecedor, vamos dizer assim. E aí, no momento que jogaram Jonas no mar, o mar se acalmou. Então, permita a Deus que nós não imitemos Jonas para que não nos joguem no mar, ou o mar que você está entendendo, qualquer que seja, para acalmar alguma coisa que deveria ser por nós. Se Jonas tivesse feito o que Deus mandou, nada disso teria acontecido. Mas ele quis fazer a vontade dele, não a vontade de Deus. E nós fomos chamados para pertencer à família real, o rei dos reis. Não podemos ser crentes secretos.
mas devemos fazer a vontade de Deus com o desejo de honrar a Deus, com o desejo de agradecer por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará. Vamos orar? Pai, muito obrigada por sua palavra, que pode ser interpretada de tantas formas. Nós, em um capítulo, nós podemos tirar tantas coisas da tua palavra. A gente faz errado porque a gente quer, porque o Senhor deixou a palavra dele aqui para que nós pudéssemos nos orientar, para que nós não ficássemos perdidos. Perdoa-nos, Senhor, quando a gente não vê isso, não faz isso. Mas muito obrigada pela tua palavra estar em nossas mãos e por nós podermos contemplá-la, estudá-la e aplicá-la, principalmente viver a palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém.